Olá, tudo bem? Vamos para mais uma aula aqui e hoje eu quero falar com você sobre crenças, emoções e pensamentos. Fim da batalha entre as suas emoções, seus pensamentos e, através deles, é possível que você descubra as suas crenças. Chegou o momento de você examinar o conflito diário, não entre você e uma outra pessoa, e sim o principal conflito, que é com você mesmo, que é o duelo entre os teus pensamentos e as tuas emoções. Sabe quando nós pensamos e falamos algo e os sentimentos são outros? Ou pensamos, sentimos algo e as nossas ações são outras? E é aí que se encontram as nossas crenças. É para isso que a gente tem que ficar atento numa vida próspera. Porque não adianta você falar uma coisa, sentir outra e fazer outra totalmente diferente. Se acontece isso contigo, é porque tem crenças. Crenças que estão ali, a barreira do terror, como diz Bob Proctor, está ali agindo em você. E é neste momento que você tem que descobrir as suas crenças. O maior duelo que alguém pode viver, esse duelo, ele acaba, quando a pessoa vive em duelo, ele acaba com a paz de espírito. Impossível a pessoa ter uma mente abundante, ter ideias criativas, se ela vive num duelo entre as emoções e os sentimentos. Ela pensa em fazer algo, mas aí vem um sentimento de insegurança, de medo, de paralisação, e a pessoa não fica tão envolvida naquela emoção que ela não consegue entrar em ação. Tanto que dentro dos meus treinamentos, eu sempre, quem já fez treinamento comigo sabe, que eu sempre falo uma frase assim: haja apesar do medo. Haja, entre em ação. Depois você vê o que acontece. Pelo menos você deu o primeiro passo e venceu essa barreira do terror. Os teus pensamentos e os teus sentimentos, eles têm que ter coerência. Afinal, para a gente ter paz de espírito, tem que ter coerência no que fala e principalmente nos sentimentos. Então é essa coerência que vai te dar a paz de espírito. E por que o medo assume o controle muitas vezes? Quando você está perto de fazer alguma coisa, o medo chega lá e entra, em ação. Você sente aquele medo ali te paralisando. Que coisa que você vai fazer, que você se propôs a fazer e o medo entrou na sua vida e você desistiu. Aí vem várias questões que faz com que você desista, vem vários pensamentos. E esses pensamentos, neles que estão embutidas as tuas crenças. Às vezes vem o pensamento de economizar, às vezes você pensa em abrir um negócio, né? E aí o medo te paralisa, vem um monte de frases ali, um monte de pensamentos aí, tá? A tua crença. Às vezes você pensa em economizar, mas aí o teu emocional entra justificando por que você não precisa economizar. Ou quando você pensa em investir fazer um curso, você entra numa barreira do terror novamente, porque esse curso vai te trazer um crescimento, vai te trazer um desenvolvimento. Então, se você vai lá e investe, você começa a dizer, se não vai dar certo, isso não é para mim. E aí é que estão as crenças que você tem que descobrir. E eu já vivi isso. Quando eu fiz o meu primeiro curso de desenvolvimento pessoal, que era online e custava, na época, 5 anos atrás, R$ 2.500. E eu não era coach ainda, eu não tinha nem dinheiro, como eu contei para vocês, para pagar as minhas contas, comer direito. Eu tinha que vender as minhas coisas da minha casa para poder estar vivendo naquele momento. E esse curso apareceu e nesse curso a pessoa prometia que eu ia descobrir crenças limitantes, que eu ia prosperar. E eu fiquei com muito medo de fazer o curso, porque era um curso online. E eu estava quase desistindo, porque o medo estava me vencendo. E aí minha filha, que era pequena, né? Ela parou do meu lado, ela viu que eu estava com medo e me perguntou:
mãe, tu tá com medo? E eu disse, nossa, com muito medo de que isso aqui seja uma mentira, que eu não consiga fazer. E ela pegou e disse assim, a gente já tá na pior mesmo. Então, o que pior pode acontecer se tu não tentar? Aquilo me tocou, porque eu fiquei pensando, uma criança tá dizendo isso pra mim, eu tô aqui paralisada. E aí eu liguei para eles, perguntei se podia fazer em boleto, pagar lá à vista, que eu ia dar jeito de arrumar o dinheiro, de vender algumas coisas ali para poder fazer o curso. E foi a melhor experiência que eu tive na minha vida. Se hoje eu tô aqui, é porque naquele momento eu comecei a minha caminhada para me trabalhar. Esse é o mágico de vencer, esse é o papel mágico de vencer os medos, os nossos sentimentos de insegurança, porque pode ter algo no meio do caminho que faça você paralisar, mas se você conseguir ir adiante, você irá ter um resultado muito melhor. Claro que no meu caso, que nem essa história que eu te contei, dependia única e exclusivamente de mim. Estudar todo o curso até o final, porque tem gente que compra curso e não estuda, e aí o curso que não é bom, não é, né? O quanto que tu te dedica, mesmo sem vontade, porque aí todos os paradigmas começam a aparecer. Olha que interessante, você vence a primeira barreira, que é fazer o investimento, que no meu caso foi esse, e depois vem a próxima barreira, que já naquele momento ali você conseguiu passar aquela, vem a outra, que muitas vezes está cansado, você não tem tempo, e você arruma 500 mil desculpas. E aí que mora a crença. Aí você tem que vencer uma outra parte para poder aí se conhecer e mudar a sua mentalidade. Porque tudo está na tua mentalidade. Então, falando principalmente em área financeira, é isso que você tem que olhar. Porque quando você pensa em fazer em qualquer investimento ou qualquer organização, teus medos vão aparecer. E eu estou falando aqui apenas na área financeira. Mas nós sabemos que existem várias outras situações que te pedem de agir, porque o medo, a crença está ali presente. Até mesmo quando a pessoa precisa vender, por exemplo, a sua ideia, o seu negócio, ou ter que se vender, ela enfrenta o medo da crítica, ela enfrenta esse medo da opinião alheia, do que as pessoas vão pensar dela. Esses tempos eu estava na casa dos meus pais, e olha como é a mente, né? Eu posso dizer assim que boa parte da minha vida eu fui tímida. E hoje, apesar de eu ser palestrante, dar treinamentos, mas boa parte da minha vida, né, eu não gostava nem de falar com as pessoas, porque eu tinha medo de ser criticada e julgada. E eu consegui vencer esse medo. E esses dias, vendo os meus pais ali, a preocupação deles com a opinião do que os outros iriam falar deles ou de qualquer outra pessoa, que eles estavam tão preocupados, o que os outros iam falar, eu pensei, imagina o quanto que eu escutei isso enquanto criança, né? Isso está dentro da minha mente, eu consegui ultrapassar, mas porque hoje eu tenho esse conhecimento e tenho esse entendimento, e esse conhecimento, esse entendimento é aberto para todo mundo hoje com essa função da internet. Você está ouvindo aqui, talvez tá caindo fichas aí para você e você já começa a ter esse entendimento, né? Eu tenho medo da crítica, eu escutei muitas coisas sobre dinheiro, porque o medo de ser criticado te impede de ganhar dinheiro. O medo de te vender a tua ideia, de acreditar em você, te impede sim de prosperar, porque você não vai conseguir vender seu trabalho, não vai conseguir vender o seu negócio, se você é um vendedor de loja, se você trabalha no marketing multinível, qualquer que seja a tua área. Não interessa, você tem que saber se vender. Não precisa usar ferramentas poderosas de persuasão, que hoje isso está é tão fácil as pessoas já saberem isso, né? Que fica até feio muitas vezes, algumas pessoas não se dão por conta que nós estamos vendo que ela está usando as ferramentas de persuasão. Não precisa disso. Quando se fala a verdade, quando se tem integridade, quando se é honesto, quando segue seus valores ali, você não precisa fazer nada disso. As pessoas olham para você ou te escutam e vão ver. Então, mas tem pessoas que mesmo assim elas não conseguem se vender. Por quê? Porque tem alguma crença aí que ela tem que olhar. Na verdade, na mente fica ali uma batalha entre duas partes, entre o ser emocional, né, e o ser racional. E o que hoje, assim, o que os estudos da neurociência falam sobre esse ser emocional, ser racional e emocional?
qualquer livro que você pegar, qualquer pesquisa que você se aprofundar um pouquinho mais, você vai ler sobre isso. Que é o quê? Que a primeira é essa, as respostas emocionais está enraizada do que? No cérebro primitivo, no nosso cérebro reptiliano, né? A origem das respostas emocionais. E nesse cérebro primitivo, pouco importa se o medo é atual, olha só que interessante, ou se você está reagindo a um acontecimento passado. Então, por exemplo, pega uma pessoa que tem medo de ser criticada, porque ela passou por uma situação de crítica. Para o cérebro dela primitivo, a resposta emocional dela, tanto importa se é passado ou presente. Abre ali, né, um gatilho emocional nela, dispara um gatilho emocional que ela fica ali com medo. Então, ela tem que conhecer isso para poder mudar. O livro que eu indico muito para ler é Inteligência Emocional, de Daniel Goleman. Não é um livro fácil de ler, mas é um livro que vale a pena ser lido justamente para entender um pouco da inteligência emocional e dessas partes do nosso cérebro. O que acontece? Essas velhas emoções, elas tendem a dominar o corpo e anular a nossa resposta racional. E aí a pessoa termina agindo pela emoção e não pela razão. E a razão pela qual você sente medo, você muitas vezes nem consegue entender direito, porque a pessoa já dá uma resposta automática e já liga o piloto automático ali e já não para fazer essa análise. Então, a outra parte do nosso cérebro é a parte racional, que aí ela tenta extrair o sentido das situações e também que a gente pode chamar aí de mente intelectual, né? As pessoas que racionalizam tudo. A questão é que o ser emocional, ele não desaparece como mágica. Traduzindo o medo, ele não vai desaparecer assim do nada, né? Não vai pegar o medo e fazer com que desapareça essa parte racional. Mas ele vai ter sempre uma justificativa, né? Vai sempre justificar alguma coisa para sabotar o teu crescimento. Ele vai desenvolver, ele vai começar a ter justificativas para aprender aí a conviver com medo. A pessoa que é mais racional, por mais que ela tenha passado aquela emoção, se ela usa mais essa parte do racional, ela não vai ter essa resposta automática, mas ela vai usar sempre justificativas, ela vai sempre ter razão para racionalizar ali por que ela tem medo. Mas, na verdade, o medo está ali. Então, quando a gente se conhece mais um pouco, vai ficando mais presente, a gente vai conhecendo as nossas emoções, conhecendo também as nossas justificativas, conhecer aí os traumas, né, que a pessoa teve, também é uma maneira de poder entender um pouco mais sobre isso, né, sobre você. Por isso que o autoconhecimento é importantíssimo. E, claro, que tem pessoas que elas preferem apagar isso, né? Tipo, eu vou esquecer, né? Se desligam do mundo, mas não é, ou dos traumas, ou do que aconteceu, não querem olhar para isso. Mas não é uma maneira saudável. O que acontece é que algumas pessoas, quando elas se desligam, elas vão fazer o quê? Elas vão se jogar na bebida, nas drogas, no trabalho excessivo. E isso aí são vícios emocionais, porque na verdade a pessoa quer esquecer o que tanto machucou ela, então ela quer botar um concreto em cima, achando que aquilo ali não vai, né, ela não vai conseguir mudar, então ela vai justificar ou vai se perder em algum tipo de vício aí, não vai trabalhar por satisfação, né, por um ideal de vida, por prazer, não. Ela vai querer ganhar mais dinheiro, porque ela vai querer trabalhar mais para esquecer o medo, esquecer as mágoas. Ela realmente bota um concreto ali. Só que, claro, um dia elas caem na exaustão, elas ficam doentes, elas não entendem por que estão doentes, porque muitas vezes elas compensaram no álcool, nas drogas ou até mesmo com compensações financeiras que, na verdade, não vão ajudar elas a se sentir melhor. Mas elas acreditam que sim, porque elas acham que é um caminho mais fácil, que é um atalho para que elas se sintam bem. E não é, não é. Lembrando sempre, dinheiro é muito bom, você tem que gostar de dinheiro. Eu gosto de dinheiro, eu ensino os meus alunos a gostar
de dinheiro, mas o dinheiro, gente, não pode comprar amor. E principalmente o amor com você mesmo. Você só ganha dinheiro se você tem amor pelo teu trabalho, se você tem amor por você, se você tem satisfação. Senão você fica dentro de uma matrix trabalhando desesperadamente para ter coisas que talvez você nem vá poder usar tanto, porque você vai estar socado trabalhando exaustivamente, esquecendo outras áreas e outras partes da sua vida. Então tudo na vida tem que ter um equilíbrio. Só que esse equilíbrio, quando a gente se conhece, é que ele começa a acontecer. O segredo está em ficarmos conscientes, tanto das emoções do nosso ser primitivo aí, do nosso emocional, e como do nosso racional. E o segredo está no quê? Viver no equilíbrio, o caminho do meio, né? O segredo é o caminho do meio, entre emoção e razão, nem ser totalmente racional e nem ser totalmente emocional. Eu já fui extremamente racional. Não era, mas com o impacto que eu tive na minha vida, alguns anos atrás, eu me tornei muito racional. Então, isso também me trouxe um problema. Quando eu me dei por conta disso, que eu não estava vivendo com as emoções, eu fui buscar as teorias, fui experienciar, para quê? Para trazer a mudança. O que diz, por exemplo, a filosofia chinesa, né? Que nós temos que ter o equilíbrio do yin e yang, entre o feminino e o masculino, para que a gente possa se equilibrar. Dentro lá do meu curso Terapia da Riqueza, eu tenho uma aula exclusiva também sobre essas duas energias poderosas e que muitas vezes nós não usamos porque nós não temos o conhecimento de equilibrar o yin e o yang, ou emocional, ou racional, ou o hemisférico direito, ou o hemisférico esquerdo do cérebro. Mas, gente, é tudo a mesma coisa. O equilíbrio, você, como dizia Buda, você tem que andar no caminho do meio para que a tua vida aconteça, para que você tenha criatividade, para que você tenha paz de espírito, para que as coisas aconteçam na sua vida, para que você tenha oportunidade. Você tem que andar no caminho do medo. E se você se considera uma pessoa aí que é mais condicionada pelos seus pensamentos e sentimentos, pelos sentimentos ou pelos pensamentos, vale aí a reflexão. Eu sou mais racional, eu sou mais emocional, eu estou no caminho do meio, porque conforme você vai descobrindo se você está no caminho do meio, ou se você é mais emocional, mais racional, você vai descobrindo as suas crenças também. E agora há pouco eu te falei, eu era mais racional. E por quê? Porque eu tive um baque na minha vida, e esse baque me causou um trauma, e enquanto eu não entendi isso, eu estava vivendo só de forma racional. Estava me fazendo bem? Não, eu estava focada excessivamente no trabalho. Então, outras áreas da minha vida estavam sendo prejudicadas. E aí eu não estava vivendo uma vida em equilíbrio. Então, aí é que vale a reflexão, para que você possa sair de situações estressantes, né? E passe aí a viver de uma forma mais tranquila, uma forma que você se sinta feliz em todas as áreas da sua vida. Agora, eu quero te fazer umas perguntas para você poder interpretar em qual caminho que você está, né? Em qual energia yin, yang, ou qual hemisférico direito ou esquerdo que você está, ou no emocional ou no racional. Lembrando que todos eles é a mesma coisa, mudam os nomes, mas é isso que no fim importa, se você é emocional ou racional. Então, as perguntas que eu quero te fazer vai fazer com que você reflita sobre você. Por exemplo, você é uma pessoa que perde a esportiva quando as coisas não acontecem do jeito que você quer? Você reprime os seus sentimentos? Guarda seus ressentimentos também, né? Reprime e guarda? Ou você tem uma tendência a assumir um papel de vítima? Por exemplo, quando chega o final de semana, você teve uma semana estressante. As coisas não saíram como você imaginava. Como é que você pensa em agradar o seu lado emocional se você se encontra na pior porque as coisas não aconteceram do jeito que você gostaria? Você pega o carro, pega o teu cartão de crédito,
e vai para um shopping center gastar aquilo que você não pode, ou talvez porque você nem organizou o teu financeiro, porque você tem alguma desculpa, alguma crença, alguma justificativa, e vai lá torrar o seu cartão de crédito achando que seu cartão de crédito é dinheiro e sim é dívida, que você quando vai gastar no cartão de crédito, se você não tem lá na sua conta para pagar, você está gerando uma dívida? Então, pense nisso. Ou você resolve pegar e fazer o quê? Passar o final de semana fazendo uma maratona de filme para compensar a semana estressante que você teve? Quando você está estressado, você entende as suas reações emocionais? Essa é uma jornada para dentro do teu ser emocional. E você precisa olhar e refletir e fazer anotações do que você tá vindo na sua cabeça neste momento que eu tô falando. Porque aí os teus resultados vão ser melhores. Agora, voltando aí para a jornada, né? Para dentro de si. Você precisa ir fundo, né? Fundo nas tuas descobertas. Ir fundo aí na tua parte emocional. Agora tente imaginar você quando criança, né? Você era uma criança que era mimada, ou era reservado, fazia birra, beicinho, ou gostava de se divertir, ou era carente, assustado. Agora imagine que essa parte emocional ainda vive aí dentro de você, né? Homem ou mulher, feitos, não importa. Essa criança ainda está dentro de você. E hoje, você continua criativo, você continua espontâneo e animado, mas ainda assim carrega uma parte sua que está carente, está assustado, está mimado, está vítima, né? Querendo controlar, querendo controlar as situações. Você precisa saber qual é a parte negativa aí que foi programada em você para você descobrir as crenças. Se você consegue equilibrar as suas emoções com o lado racional, você pode alcançar uma paz profunda e calar aí a voz do medo, a voz que te impede de entrar em ação, a voz que na maioria das vezes não tem fundamento algum. E também temos que olhar, gente, para o nosso lado racional, que também pode estar no controle a maior parte do tempo. Por isso que é importante saber, né, o que o racional te diz, porque o racional ele sempre tem uma história, uma historinha, né? O que ele considera aí como finalidade de vida, né? Geralmente quem tem um racional muito forte, ele quer controlar tudo, quer mandar em tudo, ou quer afastar as pessoas com a arrogância, o sarcasmo. A pessoa é muito arrogante, a pessoa está muito no ego dela. Então, essas perguntas, você pode se perguntar, né? Questione-se e imagine que existe um grande amigo que está respondendo para você e você vai ouvir esse amigo, né? Ele está ouvindo você responder e ele vai ele está ouvindo as perguntas e ele vai te responder. Então imagina assim, né? A pergunta para o teu racional: por que eu sou tão crítico? E esse velho amigo vai te responder: por que eu tento controlar tudo? Por que é tão difícil relaxar? O racional ele não relaxa nunca, gente. E aí você tem que se perguntar: por que é tão difícil? E lembra que o racional, ele sempre tem uma argumentação. Ele adora argumentar. Eu quando estou conversando com uma pessoa, quando alguém me chama para conversar ou para fazer um bate-papo ali pelo Zoom, que a pessoa me pede um atendimento ali rapidinho, ou ela me chama na sala dela, no escritório dela, enfim. Quando a pessoa me chama, eu já sei se ela começa a argumentar, é fato, é certo que a pessoa é um argumentador, que o racional tá ali. E aí tu tenta mostrar um lado para a pessoa e a pessoa tá ali, né? Argumentando todo o tempo e não percebe que ela tá persistindo no erro, ela não tá ouvindo o outro, né? Mudar exige ouvir as pessoas e questionar se aquilo é válido ou não e experienciar. Porque quando você experiencia, você muda a sua vida. Em todos os sentidos. Se tem alguém que diz que para ser próspero eu preciso mudar a minha mentalidade, que é um processo, se a pessoa está dizendo isso, eu vou experienciar para ver se isso é verdade. Ao invés de racionalizar. Ao invés de dizer que é bobagem, que é balela, que isso não adianta para mim, eu já fiz de tudo. Aí tu começa a ver
os padrões. Eu já fiz de tudo é a vítima, né? Justificando porque que as coisas não aconteceram, que vem de um padrão lá emocional. Então é aí que está a reflexão, aí que está a busca das crenças. Se autoanalisar. Então, se na tua mente aí você se critica, você analisa tudo e todos, e assim, mesmo assim, você muitas vezes analisa, critica, ainda tem uma tendência de colocar as outras pessoas para baixo, não sabe usar uma boa comunicação para falar aquilo para a pessoa sem ter que colocar ela para baixo, sabe? Sem querer ofender. Você sabe que se você faz isso, você está, então, no teu lado racional, que ele está te dominando. Andresa, mas eu tenho isso, mas eu não boto as pessoas para baixo. Mas eu percebo aí que eu sou crítico, que eu argumento, então, tá no racional. Pode estar no equilíbrio, mas provavelmente esteja mais no racional. A pessoa totalmente crítica, ela é racional. Aquela que vê, repara até a meia que a pessoa tá e não dá nem pra ver a meia, porque ela com um tênis e com uma calça, mas ela consegue ver e mesmo assim criticar a meia que o cidadão tá. Tô dando um exemplo aqui, mas tem pessoas, por incrível que pareça, que são assim. E esse é o racional entrando estando em ação aí, né? E tudo isso que eu falei agora, o que tudo isso tem a ver com a prosperidade? Tudo, gente, tudo. Por quê? O equilíbrio entre o emocional e o racional. É a chave, né? A chave para a prosperidade. Por que a chave? Porque é a chave da criatividade. E a criatividade colocada em ação é o caminho para a prosperidade. Você se torna único, você tem o seu diferencial através da criatividade, a sua mente criativa. Você abre o seu canal para intuição quando você tá aí vivendo no caminho do meio, né? Equilíbrio. Claro que a mente emocional, ela tem uma tendência mais à criatividade, mas ela não adianta ser só emocional. Ela tem que usar os dois lados, direito e esquerdo, para que a pessoa possa ter acesso aí ao fluxo de criatividade dela. E aí, quando você é criativo, você cria oportunidades, você enxerga possibilidades onde outras pessoas não estão enxergando. As situações aparecem para você e é aí que você começa a ser próspero. Agora, outras perguntas. Eu quero fazer que você responda aí para você mesmo o questionário da honestidade. E tá ficando de novo grande o áudio aqui, né? Já tô me passando de novo no tempo, mas vamos lá. O que um ser emocional tem? Quais são os padrões que um ser emocional tem? Eu quero que você pense, reflita e faça suas anotações aí no seu caderno. O ser emocional, ele é obstinado ou chorão, ele é teimoso, ou ele tem autopiedade, ele é raivoso ou ele é fechadão, ele tem o pensamento mágico ou ele é viciado, ele é tímido ou ele tem cabeça nas nuvens, ele é choroso ou ele é violento, ele é desistente ou resistente, ele é vítima ou ele é ressentido, ou ele está sempre cansado ou ele é impaciente, obsessivo ou dominador. Então, reflita aí um pouquinho. Tem muito mais coisas, mas infelizmente o áudio está se estendendo, eu não vou poder ir mais adiante. Mas e o ser racional? E o ser racional, o que ele tem? Ele é crítico ou arrogante, ou os dois, né? Julgador ou ele é invalidador, ele invalida as pessoas, ou ele age como inimigo ou ele reprime, jamais elogia, é raro, nunca nada para ele é o suficiente, ele argumenta todo o tempo, ele intimida as pessoas, ele é totalmente irritável, super analítico, viciado em trabalho, radical e vingativo. Lembrando, quero que você reflita em que situação que você está aí. É um questionário da honestidade para você se olhar e mudar e descobrir as suas crenças, que pode estar te impedindo hoje aí de ter uma vida próspera e abundante. Lembra que para a prosperidade você tem que usar o caminho do meio, vencer, né, esses padrões e andar aí com equilíbrio, nem muito emocional e nem muito racional. Com sinceridade, você consegue compreender como você adota na sua vida algum desses comportamentos? Então, se você consegue reconhecer isso, faz uma lista daquilo que mais tu gostaria de mudar, aquilo que você quer se livrar. Você descobriu que você é autocrítico
você é super analítico e isso pode estar atrapalhando a tua prosperidade, ou você é descansado demais, cabeça nas nuvens. Então coloquem aí. Pensa também nas discussões que você tem sobre dinheiro na sua casa, com seu companheiro, com a sua família. Quais são os argumentos que eles usaram com você e quais são os argumentos que vocês usaram? Aí que estão as crenças. Pensa nas frases que você falou. Além dos padrões entre emocional e racional, você vai descobrir as tuas crenças aí. A voz que vem para ti, né, que te deixa, que faz com que tu sinta raiva, que te encha de sentimento tóxico, o que você rejeita, que você não aceita, enfim, aquela voz que vem ali, e aí tá as crenças. Quando você aprender, olha só, a descobrir essas crenças, que você descobre a qualquer momento, é fácil, é só dar um estalo de dedos quando você olha para você, quando você aprender a viver, tá? Com equilíbrio, a tua vida, tanto emocional como racional, você poderá ter uma vida maravilhosa. Por quê? Porque você vai ter paz de espírito. Quando você descobre as suas crenças, você muda. Você muda porque você entendeu. Quando você tem entendimento, a mudança acontece. Então agora, pega o teu caderno da Terapia da Riqueza, escreve aí o que você identificou, faz uma lista do que você quer mudar e fiscaliza essa lista durante a semana se você está vivendo os novos padrões que você quer viver. Se você realmente está vivendo o caminho do meio. Se você descobriu que você é descansado, você vai ter que ter mais ação. Então você mede se você está tendo mais ação durante a semana. Se você descobrir que você é crítico, que você é mega julgador, você vai estar consciente. Quando você for criticar, você para. E anota lá no teu caderno também. Traz isso para a consciência para você mudar. Se você persistir, você muda. E esses comportamentos vão deixar de te atrapalhar a tua vida financeira, a tua vida no todo, na tua prosperidade. Bons estudos, faça isso e depois compartilha comigo.